E aí, meus amores, estou aqui de volta com vocês. Mais uma aula do nosso projeto de vida. E aí, estão gostando? Estão conseguindo aí reconhecer, se identificar dentro dessas nossas aulas? Eu espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam aí curtindo, se amarrando nessa aula, tá? E agora, eu quero saber uma coisa. Vocês fizeram a atividade que a prof pediu? Eu espero que sim, hein? Porque vocês vão precisar dela hoje. Vocês ouviram aí uma história legal? Eu vou contar uma história da minha vida para vocês. Da minha avó. Eu fui criada com a minha avó, tá? Eu perdi minha mãe muito cedo. E aí, eu fui criada com ela. E ela conta, né? Como foi que os meus pais se conheceram. Gente, foi incrível. A minha mãe, ela era muito apaixonada por uma pessoa. E essa pessoa não queria a minha mãe. E a minha mãe morava na casa de uma tia minha, bem em frente, bem próxima à catedral daqui da capital. E ela estava na janela e certo dia, meu pai, soldado do exército, passou e assoviou para ela. E ela, super educada, né, mostrou um palmo de língua para ele, muito brava. E fechou a cara, entrou para dentro da casa da minha tia, pronto. Uma semana depois, a minha mãe estava sentada na praça, na frente da catedral, chorando muito. E ele passou novamente para ir para o exército e ela estava lá chorando. Ele resolveu sentar do lado dela, conversar, marcaram um encontro, que era época de festa junina, que tinha a flor do maracujá, e eles resolveram se encontrar nessa flor do maracujá à noite. Se encontraram, no dia seguinte ele foi bater na porta da casa da minha avó e disse, olha, estou levando sua filha para morar comigo. Como assim? Né? Do nada. E me apaixonei por ela, vou cuidar dela. Minha mãe tinha 16 anos e o meu pai, acho que 20 e poucos anos. A diferença era ali, entre 5 e 6 anos de idade. E foram. E uma, 2 semanas depois, ele chamou um amigo dele para almoçar e esse amigo foi e perguntou, sim, mas como é que é o nome da tua mulher? Ele disse, eu não sei. Ela falou o nome dela para ele, só que ele esqueceu, eles já estavam morando junto, convivendo ali e ele não sabia o nome dela. E aí o resto da história, outro dia eu conto para vocês. Mas olha que incrível, né? É uma história ali totalmente diferente, uma história de amor totalmente diferente, mas que, olha aqui o resultado, euzinha, estou aqui. E é isso, então a contação de história, ela veio aí para mostrar para vocês que a vida de vocês é importante, que a vida do seu familiar, que tudo, as pessoas com quem você convive é importante. Então, vamos lá para a nossa aula de contação de histórias. Então, vamos lá. E aí, eu já contei a minha história para vocês, né? Mas antes de vocês começarem, vamos lá. As perguntas que eu fiz para vocês foram as seguintes. Você já ouviu histórias sobre a sua família? Lembra-se de alguma? Como era a vida dos seus avós? Como seus pais se conheceram? Quais os maiores desafios dos seus antepassados? Você poderia responder todas essas perguntas ou vocês deveriam responder uma ou duas, enfim. Achar aí o que se encaixa dentro dessas perguntas. Aqui eu tenho essa imagem que eu achei maravilhosa, que eu lembro muito da minha infância. Tem uma avózinha com o seu neto. E olha só, é o antes com o atual. Ele está ali com um computador sentado mostrando e contando e ouvindo histórias com a sua avó. E agora eu tenho umas dicas para vocês de como contar uma história. Então temos dicas sim, porque a gente não pode simplesmente só chegar aí na sala, viu? E ficar lendo, sem vida, sem mostrar ali a empolgação. Então vamos ver as dicas. Primeiro, conheça bem a história que você vai contar. Se esquecer algum trecho, avance para outro momento, estabelecendo conexões entre as partes. Então aqui você já sabe que você não vai ficar lendo. Você tem que conhecer a história que você vai contar. Você vai contar a história, você não vai ler a história.
Segundo, escolha as partes da história que você vai contar, porque às vezes a história é tão longa, viu que eu não contei toda a minha história? Eu contei um trecho da minha história. Então, vocês têm que escolher uma parte da história que você vai contar e prestar atenção aos detalhes. Elas podem tornar a história mais interessante ou mais cansativa, se você detalhar demais aspectos que não interessam o ouvinte. Então, busque aí na sua história aqueles momentos mais top. Você sabe que todo mundo vai querer ouvir, todo mundo vai querer prestar atenção e querer saber rápido o final dessa história. E por último não, penúltimo ainda, tem outra dica. Use a entonação da sua voz para deixar a história mais interessante. Aumente o tom da voz em momentos de surpresa, ria em momentos alegres e conte com sobriedade os momentos de dificuldade. Então você tem que saber colocar vida na sua história. Quando você coloca vida na sua história, o seu ouvinte vai ficar mais atento. Faça contato visual com as pessoas que estão ouvindo. Isso é importante para mantê-las atentas ao que você diz. Não se distraia com os outros assuntos enquanto estiver praticando a escuta ativa da história. Ali foram as dicas para contar, tá? E aqui eu tenho as dicas para ouvir, porque também é importante você ouvir quando o seu colega estiver contando. Não julgue a maneira com que o contador escolhe narrar a história, as expressões que usa, o seu conteúdo. Lembre-se, seu colega está dividindo com você algo pessoal sobre ele e a sua família. Tenha o caderno em mãos para fazer anotações sobre as informações importantes e sobre curiosidades, se você quiser perguntar alguma coisa. Mantenha contato visual com o contador da história. Essa é uma forma de demonstrar respeito e interesse pelo que o outro diz. O que acontece, babies? Essa parte é uma parte muito importante. Aí você vai dizer assim, não, professora, eu não quero contar minha história. Eu tenho vergonha e tal. Olha só, se você não quiser contar a sua história, vou dar uma dica aí preciosa para o professor presencial. Ele pode embaralhar as histórias. Vocês não coloquem nomes. Vamos embaralhar essas histórias, certo? Vamos redistribuir na sala e você vai ler aquela história, tentar encontrar um sentimento para aquela história, tá? Se você não quiser ler a sua, vamos ler a do colega. E aí você vai contar essa história. Então você vai ler, reler, vai colocar sentimento, vai colocar emoção nessa história e vamos fazer essa atividade na sala. Prestem atenção em todas as dicas de contar, de como contar e as dicas de como ouvir. Vamos respeitar o colega enquanto ele estiver contando, certo? Podemos fazer assim? Eu acho que vai ficar assim mais interessante para algumas pessoas, porque quando a gente tem, às vezes vou contar para vocês, os seus professores presenciais sabem porque eu já contei esse segredo para eles. Eu sou muito tímida, não adianta rir de mim, tá? Eu sou tímida, por incrível que pareça. Então, se eu tivesse aí na sala, eu ia preferir contar a história de outra pessoa e não a minha, porque eu ia ter vergonha, às vezes, de contar em público, né? Embora eu esteja aqui contando para vocês, só que a gente já é amigo, a gente já é íntimo, por isso que eu estou contando aqui para vocês. Mas, também se eu precisasse contar a minha, talvez eu desse mais empolgada, mais ou menos, enfim. Eu só espero que vocês consigam fazer essa atividade e aí registra com foto, com vídeo. Eu quero ver o resultado, tá bom? Então vamos lá ver a nossa bonequinha, o que ela diz sobre a nossa atividade de hoje. Agora é com vocês. Nós vamos praticar a história que você ouviu. E esse vamos praticar é depois da contação de história, tá, meu amor? Vocês vão aí ouvir a história dos seus colegas, vão contar as histórias de vocês e aí nós temos uma outra atividade. Viu que o nosso tempo vai ser curto hoje de novo de aula vídeo. Por quê? Porque essa atividade vai demorar um tempinho com vocês. Então vamos lá. A história que você ouviu apresenta aspectos parecidos com o da sua família? Em caso de afirmativo, quais foram as histórias e quais foram esses aspectos? O que mais pareceu com o seu dia a dia? Algumas dessas histórias se diferenciam da história da sua família? Tem alguma diferente? Totalmente diferente? Igual a minha? Que a minha é totalmente diferente. Então, se caso afirmativo, o que tem de diferente aí em relação à sua história e por quê?
E por último, você aprendeu algo novo ao ouvir histórias dos familiares das pessoas, dos seus colegas? Vocês aprenderam coisas novas? O que você aprendeu? E mesmo assim, nem sempre só dos seus colegas. Quando alguém da sua família te contou a história, você aprendeu coisas novas? O que você aprendeu? Outra coisa, nesse bloco, o tema das relações interpessoais, ele foi abordado de diversas maneiras. Agora, a sua tarefa, a sua segunda ou terceira tarefa, né, de acordo com a nossa atividade de hoje, é identificar as partes mais importantes desse percurso, relacioná-las e extrair conclusões considerando o seu projeto de vida. Portanto, você deve criar uma forma de comunicar o seu aprendizado. Então, você vai aí buscar identificar quais foram as partes mais importantes dessa nossa caminhada, desse bloco das pessoas com quem eu quero ter por perto. Vocês vão aí escrever, colocar no caderninho de vocês o que vocês aprenderam. Vamos ali depois compartilhar na sala para ver se todo mundo aprendeu a mesma coisa, o que eu aprendi de diferente, o que eu posso compartilhar com o meu colega que me chamou a atenção, como está sendo esse meu percurso até esse momento. Então é um momento aí de discussão, de conversa em sala, é um momento totalmente importante para vocês, tá bom? Eu espero que todos vocês tenham uma boa aula, uma boa atividade e nós nos vemos na próxima classe. Tchau!